o desafio da regulação do Banco Central, principalmente voltado para essa área, é algo que é cobrado, mas só para lembrar aqui, contextualizar a todos, que o Supremo Tribunal Federal, pela ADIM 2591, concluiu no acordo, né, que não é competência do Banco Central regular diretamente os interesses do consumidor. Então, toda essa regulação baixada pelo Banco Central, ela é voltada, como disse o Odilon, à questão da eliminação da assimetria de informações, que, obviamente, indiretamente favorece o consumidor, mas ela visa outros objetivos, o objetivo do Banco Central, o objetivo maior do Banco Central, que é a rigidez do sistema financeiro. Mas temos aqui algumas perguntas eu já passei aos destinatários, mas podem continuar encaminhando se nós tivermos tempo. Eu gostaria de, temos ainda uns 10 minutinhos, formular aqui uma pergunta para a doutora Maria Lúcia Leitão. Doutora Maria Lúcia, você disse que há 4 pilares importantes no trabalho de conduta comportamental: a regulação, a supervisão, a informação e a formação. E disse que mostrou ali no painel para nós que há uma atividade de transparência ativa do Banco de Portugal no sentido de dar essa informação. Doutora Maria, acredita que nesse trabalho, desde 2011, quando foi criado a supervisão de conduta comportamental, isso mudou um pouco na formação do cidadão em Portugal? Houve uma mudança de valor para ele? Como eu disse há pouco, eu penso que hoje em dia a proteção do consumidor de produtos bancários em Portugal é das mais elevadas, como eu referi, inclusivamente a nível europeu. E nós, a nível europeu, também, é importante sublinhar, temos um conjunto muito importante de normativos que são aprovados pela União Europeia e que são obrigatoriamente transpostos a nível nacional. Também, como eu referi na minha intervenção, o Banco de Portugal, quando em 2008 lhe foi atribuída a função de supervisor de conduta em mercado no âmbito do setor bancário, dos produtos, portanto, dos mercados bancários de retalho, foi-lhe dado uma competência muito específica para regular normas de transparência de informação, rigor de informação, códigos de conduta para as instituições de crédito. E desde 2008, ainda mesmo antes do departamento ter sido criado, encetámos um processo de definição de obrigações de transparência de informação para as instituições de crédito, começando numa base gradual, ou seja, não podíamos exigir a implementação de normas por parte das instituições de crédito em todos os segmentos de mercado. Portanto, definimos uma estratégia que nos permitiu, em conjunto com as instituições de crédito, em conjunto com as associações de defesa do consumidor, em conjunto também com a população em geral, através de consultas públicas, definir normas de transparência de informação para a comercialização de todos os produtos. Ou seja, hoje em dia, quando um cliente vai a um banco e quer abrir uma conta à ordem, ele recebe aquilo que nós chamamos uma ficha de informação normalizada. Ficha essa que foi definida pelo Banco de Portugal e que as instituições de crédito têm que explicitar o conteúdo de todos os pontos que constam dessa ficha e têm que dar essa informação ao cliente e têm que ficar com uma cópia assinada dessa informação. Quem diz isso dos depósitos e das suas contas, diz também para os depósitos a prazo e para os depósitos complexos, que eu falei há pouco também, em que essa informação ainda é mais ampla, que o que é exigido que seja transmitido ao cliente é mais amplo, e também no crédito à habitação e no crédito aos consumidores, para além dos serviços de pagamento que também se enquadram em obrigações de transparência de informação no âmbito do contrato quadro dos serviços de pagamento. Portanto, hoje em dia um cliente, eu posso talvez dizer uma expressão muito típica, não pode comprar gato por lebre. Por exemplo, quando vai comprar um depósito, tem a certeza que é um depósito. Não é um produto de investimento que, por exemplo, possa ter perda de capital associada. Isso foi um problema que nós também sentimos em Portugal, e não só, é um problema global, de por vezes o cliente dizer ou pensar que vai comprar um depósito que tem necessariamente a garantia de capital e não estar a comprar um depósito e, eventualmente, no passado isso acontecia, estava a comprar um produto de investimento com risco de capital, com perdas. Hoje em dia não. Em Portugal eles têm essa ficha que é normalizada, assinam e têm todas essas características. Nos produtos de crédito, essa ficha tem várias explicações e tem também o custo total do empréstimo. Portanto, eu penso que desde 2008 até hoje,
por nossa iniciativa, poder regulamentar que o banco tem, portanto, o banco tem poder para explicitar as exigências e concretizar e alargar as exigências de transparência de informação que lhe foi dada pelo legislador. Às vezes há normas e diplomas legais, inclusivamente, que dizem, no próprio corpo do diploma, compete ao Banco de Portugal explicitar a forma como esta obrigação deve ser ou não exercida por parte das instituições. Portanto, a transparência de informação, o rigor da informação, a sua atualidade é uma das prioridades que nós temos vindo a perseguir e penso que esse aspecto reduziu muito a assimetria de informação, reduziu muito a falta de transparência que havia e reduziu, portanto, o risco para o cliente bancário e também o risco legal para as instituições de crédito. Obrigada. Excelente. Eu vou passar agora a palavra ao Dutra. Ele já tem aqui algumas perguntas que foram dirigidas a ele e aí vamos alternar você, a Andréia e depois o Lofrano, e se chegarem perguntas também para o Odilon, também já tem uma ali. Ok, obrigado, Adriano. Eu vou responder inicialmente a pergunta do Paulo Monteiro. Ele questiona se há necessidade de expandir os canais de atendimento aos cidadãos e assim capturar os anseios e expectativas dos consumidores de serviços financeiros, principalmente agora que novos produtos e serviços serão endereçados à população não bancária. Bom, Paulo, nós estamos trabalhando internamente no serviço de atendimento, internamente ao Banco Central, no âmbito do serviço de atendimento, para fortalecer os canais atualmente existentes, tá? O nosso serviço de atendimento é suportado por um sistema de informática que esse ano já recebeu 2 novas versões. A primeira delas voltada basicamente para melhorar a comunicação com o cidadão e a segunda permitindo um novo fluxo de trabalho que a gente entende que vai deslocar para as instituições financeiras a responsabilidade de responder de uma forma mais ágil, vai permitir às instituições financeiras responder de uma forma mais ágil ao cidadão. A gente também tem, no âmbito do atendimento presencial do Banco Central, que é realizado nas 10 praças onde o Banco Central está presente, um projeto em andamento que visa remodelar totalmente o serviço de atendimento presencial, transformando em algo que a gente chamou preliminarmente como Sala do Cidadão. Nós temos um projeto piloto em Recife, que deve estar aí nos próximos meses em implementação, deve estar pronto para a gente avaliar. A ideia é expandir esse projeto para todas as outras praças onde o Banco Central faz o atendimento presencial. O Sérgio Odilon citou agora há pouco que nós tivemos, o ano passado, 165 mil consultas ao sistema RSC, de consultas ao sistema RSS, 165 milhões. Dessas 165 milhões, cerca de 35 mil foram feitas no atendimento presencial do Banco Central. Em função disso, nós estamos também desenvolvendo um sistema que vai permitir ao cidadão acessar as suas informações pessoais detidas pelo Banco Central via internet. Existe uma dificuldade maior nesse projeto, que é a questão da segurança da identificação eletrônica do cidadão, uma vez que são informações sigilosas, mas isso já está equacionado e está sendo desenvolvido. É algo que o Banco Central deve estar disponibilizando aos bancos aí num prazo médio. Também para a questão da nossa central de atendimento telefônico, nós estamos em processo de licitação para aquisição de uma nova tecnologia. Também para o início do ano que vem, nós devemos estar atuando na central de atendimento com uma nova tecnologia. Agora, o que eu queria realçar é que, apesar de nós estarmos falando de serviço de atendimento no âmbito do Banco Central, a estratégia do Banco Central, como eu coloquei anteriormente, é que a instituição financeira seja efetivamente responsável e capaz de atender o seu cliente e de resolver, no âmbito da própria instituição financeira, via sistemas de saque e ouvidoria, os conflitos que eventualmente surjam. Então, em que pese o Banco Central estar trabalhando para melhorar esses canais e, eventualmente, adotar outros canais disponíveis de comunicação com o cliente usuário do sistema financeiro, o foco principal, onde a gente entende que realmente a gente vai conseguir prestar um serviço de qualidade à sociedade, fazendo com que as instituições financeiras melhorem todo o seu fluxo de atendimento ao seu cliente. E aí sim, o cidadão poderá ter
não só uma melhor relação com a questão financeira, mas eventuais conflitos resolvidos de uma forma mais rápida dentro da própria estrutura de ouvidoria e sistema de atendimento ao cliente das instituições financeiras. É essa a estratégia que o Banco Central está adotando para esses casos. Tem uma pergunta aqui sobre o que é fiscalização remota, o que vai fiscalizar, como vai funcionar e qual seria a importância para o consumidor bancário. Na verdade, a supervisão remota é uma modalidade que vai ser implantada a partir aí do começo do ano de 2014 e trata-se de um software que o Banco Central está desenvolvendo que vai permitir que o Banco Central faça inspeções via internet para o universo fiscalizável de mais difícil acesso pelo Banco Central. É importante lembrar que o universo fiscalizável do DECOM, ele é constituído de quase 2.000 instituições financeiras, boa parte das quais dispersa pelo território nacional, o que dificulta muito o processo de supervisão presencial do Banco Central. Então, por isso, nós estamos desenvolvendo essa tecnologia que vai nos permitir enviar formulários de requisição de documentos via internet de forma segura, receber os documentos também de forma segura pela internet, fazermos as análises dentro do Banco Central que julgarmos necessárias e, naqueles casos em que nós julgarmos necessário, faremos sim as inspeções presenciais, mas o primeiro approach para essas instituições de mais difícil acesso, notadamente do universo não bancário, será feito pela supervisão remota. Elegemos como primeiro assunto para o qual nós vamos usar essa tecnologia a prevenção à lavagem de dinheiro, que está no rol dos assuntos que é de responsabilidade do DECOM, mas também, depois que já tivermos com essa tecnologia testada, devemos estender aos demais assuntos, inclusive os do consumidor bancário, e vamos utilizar também para os bancos que a gente considera de média ou baixa prioridade, aqueles bancos menores. E aí, então, essa tecnologia poderá vir a ser útil também sob o ponto de vista do consumidor bancário. Vou passar aqui ao Lofrano também, ele tem uma pergunta. A BBC auxiliará as instituições bancárias para evitar a inadimplência, o risco, e se isso poderá acarretar os juros maiores para as possíveis perdas mediante os juros cobrados pelas reclamações e ações aprovadas do Ministério Público, acredito. Na realidade, não existe uma ação isolada específica para você, enfim, evitar inadimplência ou mitigar risco. É todo um conjunto, uma série de ações, de modelos de gerenciamento, de controles, etc. De qualquer maneira, para ser objetivo na resposta, sim, a BBC atua no sentido de ajudar todas as instituições bancárias associadas e atua, nós temos várias comissões técnicas que se reúnem semanalmente, quinzenalmente, e nessas comissões assuntos são colocados em discussão, busca-se soluções, busca-se fazer um diagnóstico sobre eventuais distorções, eventuais conflitos existentes de forma a minimizá-los, a mitigá-los, e levamos também isso para o regulador no sentido de abrir uma agenda voltada também com essa mesma finalidade, ou seja, da mitigação e da redução desses conflitos. E, evidentemente, a solução para a redução de risco de inadimplência, risco de crédito, isso daí está muito também centrado, para ficar no foco aqui do nosso evento, na questão da capacitação técnica e na concessão de um crédito, na originação de operação de crédito de uma forma consciente. Isso daí, evidentemente, a gente busca também conseguir através de cursos de capacitação, de seminários, workshops. Obrigada. Eu vou formular uma pergunta aqui para a Valquíria. No evento que nós participamos, Valquíria, da Senacom, recentemente, o ministro Cardoso disse: o nosso sistema, o nosso Código de Defesa do Consumidor é muito bom, né? Ele, embora esteja aí 2 projetos
em curso para uma reforma, inclusive falando do superendividamento, enfim. Me parece, ele disse, o que falta para nós é a conscientização da proteção ao consumidor, como já existe na Europa, muito mais firme. O que você acha disso? O que está faltando para o Brasil ser efetivamente um mercado, explorar essa questão da proteção ao consumidor, estar em qualquer atividade, em qualquer mercado? Como é que você vê isso? Eu concordo que o nosso Código de Defesa do Consumidor, como eu falei, né, é uma legislação bem avançada. Falta muito chegar ao consumidor os seus direitos, ele saber que ele tem esses direitos e que pode exercê-los, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCONS, o próprio Ministério Público, até mesmo fazer uma reclamação junto ao Banco Central, né? A gente vê que, em termos de resoluções também do Conselho Monetário, a gente tem várias, né, que pormenorizam essa questão do sistema financeiro, mas sequer pessoas que convivem conosco, na nossa família, sabem disso. Quiçá aquele consumidor hipossuficiente que não tem nem acesso à internet. Então, acho que falta assim, campanhas educativas, não no sentido de educação financeira nas escolas, mas campanhas de massa mesmo, que peguem os adultos, os adolescentes, muitos analfabetos, mas que lidam com dinheiro e que devem saber como usar melhor, exercer os seus direitos. Obrigada. Realmente é um desafio que nós temos pela frente. Achamos que sabemos e não sabemos tudo, né, sobre esse mercado principalmente. Odilon, você tem aí, acho que 2 perguntas, 3 perguntas, se você quiser responder. Eu tenho 3 perguntas, são umas pegadinhas aqui, porque são todas pegadinhas, eu vou fazer por ordem. Para você não tem pergunta fácil. Eu vou fazer pela ordem de chegada. A primeira que chegou, assim, com a criação da TLA, para quem não sabe, que nem existe mais, é tarifa de liquidação antecipada. Conforme a alta e a baixa da Selic, o tomador não é prejudicado? Que merece aqui uma explicação disso aqui. Existia, antes das regras de tarifa, existia a permissão de uma tarifa chamada tarifa de liquidação antecipada, que hoje não existe mais. Há uma discussão intensa com o Ministério Público, com a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e com o Senacom, na época DPDC, né, sobre isso. É um debate conceitual intenso. A tarifa tinha sido feita, talvez a tarifa realmente, nós também chegamos à conclusão na época que não era o nome adequado, porque a tarifa, no final das contas, ela pressupõe a prestação de um serviço. Então, se eu presto um serviço para você, se eu emito uma folha de cheque, eu rodo, tem tinta envolvida, eu rodo uma máquina, eu rodo um sistema, isso é um serviço, é um toma lá da cá, vamos chamar assim, há uma tarifa embutida nisso. O conceito de tarifa está muito presente nisso. Por isso que no Brasil, que na Europa eles ficaram assim invejando, nós não temos tarifa para operações de crédito. Não existe isso no Brasil. Então, a única que tem adiantamento, se o cara estourou o limite, porque ali você tem um exercício de uma análise adicional de crédito que o banco tem que fazer. Então, nós não temos, me lembro de falar com os reguladores europeus e nós chegamos num nível muito interessante. Então, a TLA, ela existia, porque no conceito, envolve aqui o conceito do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor no Brasil afirma que, ao você liquidar antecipadamente uma operação de crédito, você tem que trazer essa operação de crédito a valor presente. Ou seja, você vai descontando aqueles juros, vai chegar de tal forma que hoje, quanto é que vale aquela operação aqui lá na frente. Tal. Isso, no mundo econômico, ele resulta num que nós chamamos um forte descasamento e que inibe fortemente as operações pré-fixadas longas. Porque um banco, se ele faz uma operação de captação, vou exagerar aqui, de 20 anos e empresta esse dinheiro a 20 anos, ele tem 20 anos para fazer aquela remuneração. Se o cidadão resgata essa operação antecipadamente, ele se descasou, ele não tem como pagar a diferença que ele está sendo onerado. Portanto, a tarifa, naquela época, que fomos obrigados e fomos levados, de fato, a extinguir, essa tarifa não existe mais, ela tinha o objetivo, na ocasião, tarifa talvez não fosse o nome adequado, podia ser uma comissão, alguma outra coisa,
para suprir algo que o Código de Defesa do Consumidor não permite no país. Pois foi decidido pelo Supremo Tribunal que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao banco, portanto, essa regra é soberana, ela se aplica ao banco, se aplica ao banco. Então, mas isso, assim, quando você conversa isso em qualquer parte do mundo, todas as pessoas que fazem uma operação pré-fixadas, longas, a pessoa tem um prêmio se você liquida antes ou não. É parte desse processo. Por isso, no Brasil, nós temos essa dificuldade, eu enxergo como uma dificuldade, de você alongar operações de crédito imobiliário pré-fixadas, que é muito benéfico ao consumidor, porque o contrato de uma operação hoje leva para o resto da vida pagando aquele preço. Então, a TLA não existe mais. Foi criada uma regra alternativa na qual ela combina a oscilação da Selic para que o banco possa, e essa regra ela teve o objetivo de tirar o hipossuficiente disso, de tirar as operações de curto prazo disso, que ela vincula a operação de crédito, você desconta a taxa Selic para que você possa fazer uma forma de mitigar esse problema. Essa é um fato que continua demandando ações judiciais, mas eu responderia assim, mas foi uma pegadinha boa, porque essa é uma discussão muito conceitual. Nós e o Ministério da Fazenda, por ocasião dos debates de tarifa, isso tem audiência pública, não estou contando nenhum segredo aqui, audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, esse assunto foi muito debatido. Portanto, a título de proteger o cidadão, que você traz a valor presente, você está, na realidade, inibindo que esse cidadão possa fazer operações longas, tirar empréstimos longos, o que prejudica fundamentalmente as operações de crédito imobiliário. Vamos mais uma rodada? Acho que estamos terminando, acho que está para responder mais uma ou duas perguntas. Eu vou passar de novo a palavra ao Dutra e depois a Andréia, tá? Adriano, uma das perguntas, na realidade, é só um pedido de informação, e adotando o mesmo critério de ordem de chegada do Sérgio, vou me permitir responder duas em sequência. Anderson Brandão, do Ministério do Desenvolvimento Social, questiona: no fluxo da demanda do cidadão, não percebi se o Banco Central consulta o cidadão acerca da satisfação em relação à resposta dada pela instituição financeira. Existe isso? Ou não havendo, seria bem-vindo? Na realidade, o Banco Central, ele não faz uma consulta ao cidadão sobre a satisfação dele com relação à resposta. Tá? O Banco Central, ele analisa a resposta que nos é copiada pela instituição financeira, que normativamente é o mesmo teor da resposta dada ao cidadão, e faz essa classificação. Se o cidadão procura o Banco Central reclamando contra a qualidade da resposta, demonstrando, se manifestando insatisfeito com a qualidade da resposta, o Banco Central procede um novo processo de questionamento à instituição financeira, e o rigor da análise dessa resposta da instituição financeira nesse segundo momento é diferenciado. Então, é esse o procedimento que o Banco Central adota hoje. De qualquer forma, nós também estamos desenvolvendo, no âmbito do nosso sistema eletrônico de atendimento ao cidadão, o módulo do cidadão, que vai permitir ao cidadão acompanhar de uma forma mais clara e mais tempestiva o andamento da sua demanda, inclusive das demandas já encerradas. A outra resposta, que não veio identificada a pessoa, a pergunta: quanto foi o crescimento no número de clientes bancários de 2008 a 2013 e quando cresceram as reclamações? Bom, o número exato de 2008, de crescimento de clientes bancários de 2008 a 2013, eu não tenho disponível aqui, mas o número real de 2002 a 2012, ou seja, num período de 10 anos, o número de clientes bancários passou de 55 milhões para 97 milhões, praticamente dobrou. Tá? Então, num período de 10 anos, nós tivemos a inclusão no sistema financeiro da ordem de 42 milhões de cidadãos brasileiros. Com relação às reclamações, aquele slide que eu coloquei por último, talvez tenha ficado pouco tempo exposto para vocês, mas ele traz essa informação. Em 2008, foram 88 mil reclamações, tá? Separando o conceito de pedidos de informações, reclamações com a instituição financeira. Em 2012, esse número chegou a 273 mil. Tá? Em 2013, até 31 de outubro, nós já tínhamos algo acima de 300 mil reclamações.
Houve um incremento muito grande depois da lei também de acesso à informação, né? Sem dúvida. Eu acho que a lei de acesso à informação, apesar de ela não trazer efetivamente um grande volume de consultas ao Banco Central, mas ela traz talvez uma consciência maior à sociedade de que ela tem direito a informações detidas pelos órgãos públicos e, no caso aqui, indiretamente, a fazer as reclamações com relação às entidades supervisionadas pelo Banco Central. E a tendência é aumentar, né? Cada vez que se exerce mais essa cidadania, a tendência é aumentar o número de demandas. E aí, no caso, é o ente público cumprindo o seu papel, né? Andréia, se você consegue resumir aí as suas... Tem duas aqui. Qual é a motivação, fundamentação para o Bacen não fiscalizar ofertas e publicidade de serviços financeiros? A defesa do consumidor deve ser promovida pelo Estado, e aí Estado está sublinhado. Segundo a Constituição Federal, outros órgãos e agências reguladoras fiscalizam as ofertas e publicidades no mercado de consumo. Eu acho que exatamente a resposta já está na pergunta. Essas regras, a oferta e publicidade de serviços financeiros, e os outros assuntos que a pessoa perguntou, eu coloquei no meu slide que o Banco Central não fiscaliza exatamente porque outros órgãos do Estado fiscalizam. Embora o Banco Central não possua competência para fiscalizar esse tipo de assunto, os órgãos do SNDC possuem essa competência. Então, o Banco Central atua dentro da sua competência fiscalizatória e existe uma fronteira que para nós é clara. Nada obstante, se o Banco Central, no decorrer da sua atividade fiscalizatória, se depara com esse tipo de irregularidade, ele comunica aos órgãos competentes. Esse é o modus operandi, isso é por força de lei. Tá? A outra pergunta é: como delimitar a responsabilidade da instituição financeira no tocante aos excessos de oferta de serviços financeiros, sem possuir a competência legal sobre venda casada, publicidade incompleta e etc. De novo, aqui remete às fronteiras da competência, né, de fiscalização do Banco Central. Mas, em relação a esse assunto, né, excesso de oferta de serviço financeiro, nós temos a regra de suitability, né, que o Sérgio Odilon aqui se referiu na apresentação dele, que abriga alguma ação de supervisão em relação a esse assunto. Obrigada, Andréia. Tem uma pergunta aqui para o Lofrano. Lofrano, como que você vê a atuação das associações no âmbito deste processo de inclusão e educação financeira? Bom, basicamente, né, claro, ela tem uma importância, a participação das associações, de maneira geral, é de extrema importância em todo esse processo. Eu acho que ela atua não só na capacitação técnica de todos os agentes de mercado, na oferta de cursos, na oferta de cursos, enfim, abertos para toda a sociedade, cursos voltados para o mercado financeiro de maneira geral, para produtos, para características de cada operação. Eu acho que ela atua de uma maneira muito positiva na interlocução entre o segmento financeiro, segmento que representa, e as autoridades de regulação, junto aos reguladores. Eu acho que ela atua também no âmbito da autorregulação, buscando sempre divulgar e difundir entre os seus associados as melhores práticas, não só na concessão do crédito, a preocupação com a inclusão financeira, a preocupação com a suitability, que é um instrumento poderosíssimo de mitigação de risco, ou seja, de redução do risco da própria instituição. Eu acho que tem uma importância fundamental e eu vejo como cada vez mais positiva, cada vez mais proativa. Isso, evidentemente, em função eu diria que da receptividade que as associações têm encontrado junto aos reguladores. Obrigada. Valquíria, mais uma pergunta para você. Nessa conjunção de defesa, de sistemas de defesa do consumidor,
vocês, no Ministério Público, que tem o foco muito voltado à garantia individual, né, o direito individual homogêneo, que está se ampliando aí cada vez mais essa defesa, você vê essa correlação do consumidor cidadão, né? O cidadão precisa ser consumidor para se sentir cidadão? Como é que você coloca isso? Como eu falei, né, a relação de consumo é uma das partes da cidadania, né? Ser cidadão é ser respeitado no todo. E muitas pessoas vêm buscar um Ministério Público nesse sentido de ver exercido o seu direito de cidadania da maneira mais ampla possível. Então, muitas vezes, um caso individual, ele serve para dar o direito de uma coletividade de pessoas ali, muitas das quais nem estão no processo. Então, esse exercício, essa aproximação do Ministério Público com o cidadão faz com que cada vez mais ele vá exercendo a sua dignidade da pessoa humana e vai se sentindo mais empoderado, como diz lá o Dr. Peltrin, né? E isso é muito importante porque aí ele vai ser até multiplicador do exercício desses direitos e vai conhecer cada vez mais como exercê-lo e procurar. E é isso que se quer, né? Que a sociedade seja fortalecida, tanto por meio dos cidadãos individualmente, quanto das associações também, para que elas também possam atuar junto aos órgãos e até mesmo junto à justiça, para que se amplie cada vez mais o exercício desse direito pelo cidadão. Eu acho que tem tudo a ver, é intrínseco, os conceitos são intrínsecos, né, de consumidor e cidadão, precisam estar interligados e o Ministério Público tem um papel muito relevante nesse sentido, na defesa do cidadão. Odilon, vamos lá, suas duas perguntas. Eu tenho uma boa notícia para vocês, eram 3 perguntas, mas a pegadinha que era pegadona, na realidade, o doutor Antônio Fonseca, da terceira Câmara, saiu da sala, vou responder para ele pessoalmente. Não, vou responder pessoalmente, é muito complexo aqui. Bom, eu tenho 2 perguntas aqui. Uma, Anderson, ele faz uma sugestão, que eu não vejo assim, que ela não, dentro do nosso conceito que nós atuamos historicamente no Banco Central, seja de regulação, seja de fiscalização, ela não me parece que seja viável. Ele faz uma sugestão que a gente faça algo como a Anatel tem inovado em sancionar os operadores de telefonia, por exemplo, suspendendo o direito de venda de linhas telefônicas. Eu gostaria que, se o banco não cumprisse determinadas normas, uma das sanções fosse não poder cobrar tarifa. Não é essa filosofia que nós enxergamos, a tarifa é parte da estabilidade do sistema financeiro, foi pensado com aquele modelo. Tem outras formas de sanção que o Banco Central atua, o Banco Central já faz essa estrutura toda que nós temos aqui, exatamente para fazer com que as instituições cumpram dentro desse modelo. Eu, pessoalmente, posso responder aqui por mim apenas, Sérgio Odilon, não entendo que esse seja um modelo aplicável às instituições financeiras. E um outro, respondi essa pergunta tanto para a imprensa quanto para o painel anterior, se o Banco Central estaria preparado para regular, fiscalizar um universo bem maior de instituições com relação aos arranjos de pagamento. Sim, o Banco Central está se preparando para isso. O fato da lei, da norma, entrar em vigor em 180 dias também faz parte para as instituições financeiras, instituições de pagamento e o Banco Central se aparelhem para isso. Estamos preparados, nós já temos a competência legal para regular e fiscalizar esse setor, portanto, temos sim que estar preparados e vamos estar preparados. Aliás, saíram ontem, né, 4 circulares a respeito dos arranjos de pagamento, para a gente começar a estudar.